Olá pessoal, boa noite. Olho no olho. Hoje com Otávio Mesquita. Otávio Mesquita é apresentador de televisão há muitos anos. É meu amigo também, eu tenho uma convivência muito fraterna com ele, com sua esposa, com os filhos. Eu o conheço do tempo em que ele não apresentava a televisão. O Otávio começou a sua vida, ou deu continuidade à sua vida profissional, atuando na área comercial de televisão. Aliás, um grande homem de vendas. Obrigado. Depois, por circunstâncias, começou a fazer algumas ações de merchandising. Se eu não me engano, foi num carnaval, se não me falha a memória. E, a partir daí, se encantou com a televisão e acho que deve estar já completando aí umas 3 décadas, pelo menos. 33 anos. 33 anos de televisão, com muito sucesso, aliás. Hoje ele está no SBT. Naquela época, se eu não me engano, você estava na Band, no Foi carnaval. Na Band. Comecei na Band, carnaval de 84. E com muito sucesso, tem seguidores, ele maneja muito bem as redes sociais, é uma figura querida, é tratado como Otavinho pelos seus amigos, como eu trato também, e fiquei feliz dele ter aceito o convite para estar aqui no Olho no Olho. Otávio, aqui, primeiro, super obrigado. E aqui o que nós fazemos é um debate da cidade, um debate de temas da cidade. O Otávio é um apaixonado por São Paulo. Muito. Aliás, eu tenho uma pergunta. Você nasceu em São Paulo também? Primeiro, boa noite, João. Obrigado pela apresentação tão carinhosa. Sempre foi assim, até o DNA. E a nossa amizade realmente tem mais de 30 anos. Eu queria, antes de começar, dizer para vocês que eu tenho um trauma muito grande, porque em 1986, não, você lembra disso? Não, lembro. Não é verdade? Lembro. Ok. Gente, o Lula está aí? Não? Os amigos do Lula. Os amigos. Então, em 1986, eu simplesmente, o João, carinhosamente, nós nos encontramos e a gente foi montar um escritório que era uma agência de eventos e, ao mesmo tempo, aproveitando que eu já fazia televisão. Eu falei, João, não vai dar certo isso, toca a sua vida. E hoje eu tenho um trauma, porque era para a gente ser sócio. Então, sempre brinca. Não, mas é verdade. Mas, enfim, eu nasci em Guarulhos, em 1959, minha família toda é de lá, mas eu vim para São Paulo exatamente com 17 para 18 anos. Então, a minha vida toda, a minha vida de luta, de sucessos, de ações assertivas, de ações erradas, todas aconteceram aqui em São Paulo. Eu aprendi a ser o que eu sou graças à educação dos meus pais e à cidade. E apaixonado por São Paulo. Você já me falou várias vezes que você não troca São Paulo, Otávio, podia, enfim, está morando em outros Nem lugares, por Miami. Fora do Brasil. Nada impede que você goste de Miami, claro, de outras cidades fora, mas ele é um apaixonado por São Paulo, como eu sou também. Então vamos bater um pouco de bola. Tem muitas perguntas aqui de pessoas que estão nos mandando mensagens e perguntas. Olha aqui. Vamos ver aqui. Tem tanta gente, tanta pergunta. Aqui, o Felipe Rodrigues. Essa semana falaram que houve redução do número de projetos enviados à Câmara. Por que a gestão não envia mais coisas? Felipe, nós enviamos o que é necessário. Quem cuida do legislativo é o legislador, ou seja, é o vereador, é a vereadora. Aqui é poder executivo, os poderes são autônomos, eles se falam, eles se conjugam e se respeitam. O judiciário, o legislativo e o executivo. Mas a nossa função aqui não é necessariamente ficar enviando projetos, mas sim estimular que a Câmara produza projetos, como tem feito, diga-se de passagem, para, com a legislação, melhorar a vida da cidade e das pessoas que vivem na cidade. E o poder legislativo, nesta gestão da Câmara, é um bom poder, ou seja, os vereadores que compõem, em especial, a nossa base, Otávio, é uma base boa. Então, quando nós precisamos de algum projeto, nós sugerimos que a própria Câmara elabore o projeto, coloque em votação, e com isso... E foi bom, tem sido bom? Excelente. Nós não temos 8 meses ainda à frente da Prefeitura de São Paulo. A Câmara, evidentemente que nós temos opositores lá, os partidos de esquerda, o PSOL, o PT e a Rede, compõem a faixa vermelha, vamos dizer, da Câmara Municipal de São Paulo. Quantos por cento é isso? Pois, hein? Quanto por cento significa isso? São poucos. Nós temos 44 dos vereadores na nossa base aliada de 55 vereadores. Mas eu respeito também aqueles que têm posições distintas, contrárias às nossas. Faz parte do jogo democrático. Eu só não gosto da violência, da virulência verbal, xingamento. Passou por isso na Câmara também. Isso eu não acho bom, não acho saudável. Você discordar faz parte do jogo democrático. Você torce para um time que não é o meu time. Mas nem por isso eu vou ofender você, por você ter um time que não é o Santos Futebol Clube, que é o time pelo qual eu sou apaixonado. Você não começa, não, porque eu... Então, mas isso não é razão para eu agredir você, para xingar você, para jogar ovos em você, jogar tomate, enfim, desqualificar você. Mas
a Câmara Municipal de São Paulo tem produzido um bom trabalho. Até aqui, os nossos elogios à Câmara como um todo, e esperamos continuar dentro desse mesmo bom ritmo. Então, aproveitando a oportunidade, claro, fica à vontade, da sua relação com a Câmara, eu queria que você contasse para a gente, com os vereadores, qual foi o momento mais difícil e desagradável que você passou com algum vereador? Porque eu imagino que quando as pessoas, na mídia, os políticos têm uma ação. Pessoalmente, a impressão que eu tenho é que essa ação ela diminui. Eu não consigo imaginar, eu vejo, por exemplo, às vezes deputados, senadores, porque fulano, aí quando encontro eu vejo abraçando. Então eu queria que você contasse como é que é a tua relação com os teus opositores no olho no olho. No olho no olho. Essa é a minha pergunta. Otávio, eu trato bem as pessoas. Você me conhece há 35 ou um pouco mais de anos. 37. Você nunca, 37 anos. Você nunca me viu destratando ninguém, nunca. Xingando ninguém. Muito pelo contrário. Nunca aumentei o tom de voz. Eu tenho um comportamento muito equilibrado. Evidente que tenho firmeza. Todos que me conhecem sabem disso, que eu sou firme nas decisões e nas posições. Mas nunca xinguei ninguém. Nunca alguém vai ouvir ou ter o registro de eu ter dirigido um palavrão para alguém. Você me viu com firmeza não, já. Firmeza, mas não nervoso, mesmo você firme, não. Mas mesmo você firme, o teu tom de voz, ele levanta 3,4%, né? De você não, Otávio, por favor, eu já percebi isso nos nossos congressos, que você, o João faz isso, não. Otávio, por favor, então você sempre foi educado. É isso, então, eu não perco essa linha, até porque eu fui educado assim, e eu gosto de ser assim. A Bia, minha mulher, que você conhece bem, sou casado há 25 anos, vamos completar 25 anos agora. No próximo mês de setembro, dia 22 de setembro. Eu nunca falei um palavrão na frente da Bia. Nunca falei um palavrão na frente dos meus filhos. É o meu jeito de ser. Não estou dizendo que as pessoas têm que seguir isso. Nem condenando quem fala palavrão, mas não é o meu jeito de ser. Quando você está muito nervoso, conta aqui só entre nós dois. Não você falo. Fica muito nervoso. Não é possível que você não tenha. João, nós somos homens, a gente briga. Não tem. Você nunca passou um momento de... Não falo. Mesmo? Não falo. É um princípio meu, eu não falo. É um princípio, talvez um princípio muito cristão, muito católico. O meu jeito de ser mais contido, não falo. E não endereço palavrão. Eu nunca escrevi, nunca redigi um palavrão. Eu vou tentar tirar você da linha hoje, tá bom? Vou tentar. Pode tentar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Vamos lá, João. Mas, então essa é uma forma de conduta de vida. Eu faço meditação à noite, antes de dormir tarde. Você sabe que eu durmo pouco. Né? 2 horas da manhã. Outro dia, normalmente é 2h30. Desculpa te interromper, queria avisar você de casa. Eu estava jantando com os amigos. E aí, era tarde. Era 1h20 da manhã. Aí falamos de você. Aí meus amigos falaram, mas o João, o João deve estar trabalhando aí. Fizemos uma aposta. E eu falei, o João, neste momento, está no escritório trabalhando. Aí eu e um amigo meu postou que e os outros éramos em 5. 8 pessoas, 4 casais. Então quem errar tal. Aí eu peguei zap pro João. João, tudo bem? Eu queria fazer o seguinte, eu estou com um assunto aqui, papapá. Mandei. Aí demorou muito tempo. Demora muito para ele responder. Foi o que? Em 45 segundos. Veio a resposta, Otávio, o seguinte, é isso. Você respondeu. Você lembra disso? Lembro. Aí todo mundo, não acredito que o João está trabalhando. Eu nem sabia nem onde você estava, nem com quem você estava. Não foi combinado, né? E aí, para resumir a história, o João acorda às 6h30 da manhã e leva naquela época, né? Faz tempo, levava os filhos para a escola. Depois eu conto isso. Isso mesmo. Agora eu consigo pouco isso, mas ainda às segundas-feiras eu ainda consigo levar a Carol. O Felipe agora está morando nos Estados Unidos, mas a Carol ainda consegue fazer. Foi ontem, né? Foi ontem, exatamente. Passar um ano lá estudando. E jogar basquete. Jogar basquete, que é a paixão dele. Temos um jogador de basquete logo mais. O Filipão é uma paixão pelo basquete. Quanto é de altura, João? O Felipe está quase 2 metros, está com 1,94. Puxa, e com a Bia. A Bia, que é muito alta. Né? E ele tem 16 anos recém-feitos. O Felipe é 2,05 metros, 2 metros. Impressionante. E muito aplicado. O Felipe é muito aplicado. Olha, o Johnny também tem uma. Também. O Johnny também é alto. O Johnny deve ter 1,92 m, 1,90 m. Aliás, hoje está lá na nossa. Teve o lead de marketing agora, nesse final de semana que eu fui. Teve lá, no Guarujá. Inclusive, eu nunca tinha visto o Johnny ele se exteriorizar. Não tinha visto, porque, né? Aí, de repente, senhoras e senhores, com vocês, Johnny e tal, filho de Dória, ele falou, eu juro por Deus, eu sou teu amigo, eu vi você com 20 e poucos anos, igualzinho. Você me sensibiliza. Mas eu vou te falar sério, João, não tô precisando, eu não preciso fazer média com você, nem você precisa da minha média. Mas eu falei assim, eu olhei, porque eu vi o Johnny nascer.
E de repente ele entrou lá de uma maneira descontraída, falou, boa noite, senhoras. E começou a falar, eu falei, que é isso? Quem é esse menino? Ele tem o seu DNA, tem a sua característica, tem a sua formação, e você vai ter uma surpresa depois sobre esse assunto que eu não vou falar. Que bacana. E ele tem a leveza da Bia também. Muito. Esposa. A Bia é maravilhosa. Né? Ele tem essa leveza, a Bia é muito sentimento, né? E muito espontâneo e tudo, e o Johnny tem isso também como característica. Você é um cara abençoado. Muito. Com os 3 filhos, aliás. E com a Bia também, porque vão completar 25 anos. Hoje, 24, agora em setembro, dia 22, 25 anos. Eu, em 25 anos, tenho 4 casamentos. Eu queria tanto ser você, João. Onde é que foi que eu Esse Otávio Mesquita. Mas agora serenou. Não, agora tá super sereno, eu encontrei. Super bem. Eu encontrei a Bia agora, só que eu demorei tempo, né? Eu tive alguns erros aí, demorei um tempo para encontrar a minha felicidade. Bia. A Melissa, tua esposa, é uma doçura de moça, te respeita, gosta de você, ela você gosta muito me dela. Elevou. Existem mulheres âncoras, né? E mulheres que te levam para o céu. Ela me deu uma levantada. Mulher jato. Você levou. Não é lava-jato, pelo amor de Deus. Não. Levanta. Olha, vamos voltar aqui algumas perguntinhas sobre a cidade e vamos interagindo com você. O Marcos Oliveira pergunta aqui sobre a operação Tapa Buracos. Marcos, olha, nós começamos a nossa gestão em janeiro. O prefeito que me antecedeu, eu não fico aqui falando mal do Fernando Haddad, que me antecedeu, o prefeito do PT, mas ele não fez uma coisa boa, razoável, que era ter terminado a gestão com o processo de licitação para tapa-buracos feito. A prefeitura não pode sair gastando dinheiro sem ter autorização. É cara essa operação? Então, a prefeitura, na gestão anterior, não fez a licitação para o programa de recap e de tapa-buracos. Nós tivemos que começar do zero. Para piorar a situação, o Tribunal de Contas do município, que tinha uma pendência, onde a Prefeitura de São Paulo tinha uma pendência anterior da gestão do PT com o Tribunal, eles seguraram esse processo licitatório por 5 meses e meio. Só agora, há 1 mês e meio atrás, que nós conseguimos fazer a licitação e, na semana passada, conseguimos finalmente licitar as empresas asfaltadoras para o programa Tapa Buraco na cidade de São Paulo. E agora estamos começando a todo vapor, e disseram quase que você um mutirão. Não estava se preocupando com isso. A mídia também colocou, disse que você não estava se preocupando com isso. Não podia, né? Estou, mas eu não posso fazer aquilo que a lei não ampara e não permite. Então, a pergunta do Marcos Oliveira é muito importante para que você, Marcos, e todos que estamos assistindo aqui na capital de São Paulo, saibam que, a partir de agora, o Tapa Buraco será muito intenso em todas as regiões da cidade. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, área central da cidade, com um programa pelas prefeituras, realizado pelas prefeituras regionais. São 32 prefeituras regionais. Não é um passe de mágica, não há mágica para isso, mas eu posso garantir, sim, até 30 de dezembro, até 31 de dezembro desse ano, nós vamos ter 90% de todos os buracos da cidade tapados. E vamos começar no próximo mês o mais intenso programa de recap, que é de reasfaltamento da cidade. Não é só tapar buracos, é fazer asfalto novo na cidade de São Paulo. Então, isso vai ser um benefício que até o final deste ano, de recap, nós não vamos conseguir fazer 90%. Mas vamos iniciar o programa com avenidas na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul da cidade, na Zona Oeste também, e as pessoas verão isso nos seus respectivos bairros. Agora, tapar buracos até o final desse ano, nós estamos com cerca de 90% dos buracos tapados. Sabe quantos buracos estima a Secretaria de Transportes e mais a Secretaria das 300 mil? E mais, cerrou pela metade. 650 mil buracos na cidade de São Paulo. Essa foi a herança que nós ganhamos, presentinho do PT para a cidade de São Paulo, e agora nós estamos tapando os buracos do PT. É triste. Mas se você encontrar um buraco, você vai ver o PT lá dentro. É triste. Com certeza. Eu também não quero ficar falando sobre o passado. Agora a responsabilidade é nossa, nós vamos dar conta do recado. Então, Marcos, obrigado pela pergunta. Eu sei que é chato, mas ainda vamos conviver um pouco mais com essa situação dos buracos, mas a cada dia diminuindo. Agora que nós temos condição, recursos e equipes de trabalho no Tapa Buracos. Olha, a Regiane Santos fala sobre iluminação de LED na cidade. Ela diz: isso é interessante. me sinto mais segura voltando do trabalho à noite, onde há iluminação de LED. Regiane, a boa notícia para você é que nos próximos 10 dias, não mais do que isso, 15 dias no limite, nós vamos lançar a PPP
da iluminação pública. São mais de 600 mil pontos de luz em LED que nós vamos instalar na cidade, da periferia para o centro. A iluminação de LED, ela é muito superior à iluminação hoje existente na cidade. Ela dá uma intensidade de luz de 40% a 70% mais e uma economia em torno de 40% no custo. E o tempo da lâmpada? Aí a durabilidade é maior. Muito maior. Eu na minha casa tenho LED, até economizei muito. Ela custa um pouco caro, mas eu tenho uma economia... Ela se paga com o tempo. Com o tempo. Em um ano, em 8 meses eu paguei o investimento que eu fiz. Eu fiz um cálculo, sou meio João Dória nisso. Fazer um cálculo, o que eu vou economizar para minha casa, é o que você fez aqui. Verdade. Muitas pessoas não conseguem comprar ou mudar a sua iluminação para LED, mas ela é uma tecnologia muito mais avançada e muito mais econômica. Então São Paulo vai ser uma cidade muito mais bem iluminada. Já está sendo. Nós já começamos um programa, não da PPP, mas com o trabalho da Ilume. Várias avenidas da cidade, você vai, quando sair daqui, vai a 9 de julho, você vai ver toda a iluminação da Avenida 9 de Julho é LED. Ela já é nova. Legal. Várias outras avenidas da cidade também já estão com iluminação em LED. Você percebe claramente, olhando, você vê o quadro, você percebe onde a iluminação é LED, onde ela é incandescente ou mercúrio. Mas com este programa, com 600 mil pontos de LED, a cidade quase que inteira será uma cidade de primeiro mundo do ponto de vista de iluminação. Elas são assim. Isto vai acontecer ao longo de todo o ano de 2018. E eu espero que até o final de 2018 nós tenhamos os 600 mil pontos de LED instalados. Traz segurança, como colocou a Regiane, traz melhor mobilidade urbana para que os pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas, enfim, e um sentimento também de embelezamento da cidade. Só complementando, já existe hoje cidades na Europa, nos Estados Unidos, que têm esse sistema, todos. Principalmente nos Estados Unidos. Estados Unidos é o que tem. Estados Unidos e Canadá são os países com melhor desenvolvimento na política de iluminação pública. Na Europa, você tem muitos sítios, muitas áreas históricas, onde eles até preferem a iluminação antiga para a preservação do ambiente histórico, cultural. Então, o LED não é tão bem visto assim como uma opção, exceto em estradas, rodovias ou em alguns eixos mais distantes dos centros históricos europeus. A América não, os Estados Unidos não tem, enfim, tanta história, embora tenha, mas não como as capitais europeias ou as cidades europeias. Então lá o desenvolvimento, e no Canadá também, e Coreia, os países árabes, você conhece lá o Médio Oriente, no Catar, Dubai, Abu Dhabi, ali é LED. Pensar, João, que antigamente as pessoas colocavam, como é que era? Tapava aqueles postes com lampião. Imagina, você tinha que pegar a escada para acender o lampião. Para acender e para apagar, né? De manhã era muito louco. Bom, nossos pais viveram isso. É bem provável. Nossos pais viveram ainda a iluminação de lampião, para depois chegar na primeira iluminação pública elétrica. E eles eram felizes. O mundo gira. Olha, eu queria também dizer que tem uma outra pergunta de um tema importante, Otavinho. A Maria Luísa, como está o conserto dos semáforos? É um absurdo que um sinal de trânsito possa ficar 5 meses quebrado. Maria Luísa, mesma situação do asfalto. A Prefeitura de São Paulo, na gestão anterior, não fez a licitação das empresas responsáveis. Demora muito tempo uma licitação? Demora, às vezes 3 meses, às vezes 90 dias. Quando você não tem recurso, nesse caso aqui dos semáforos, nós só conseguimos fazer essa licitação também a partir do final do mês de maio, junho praticamente. Agora já temos as empresas que estão fazendo a recuperação dos semáforos, mas perdemos praticamente 5 meses e meio entre processo, liberação no Tribunal de Contas, a elaboração, a licitação, a avaliação, a seleção das empresas. Aí teve 1, 2, 3 que fizeram recurso, você tem que atender o recurso, faz parte, é um direito das empresas, até que conseguimos quase no 6º mês de gestão finalizar isso. E agora, a partir do nosso 7º mês, eu te falei que nós não completamos ainda 8 meses à frente da Prefeitura de São Paulo, conseguimos finalmente fazer o programa de recuperação dos semáforos. Todo dia, em média, estamos recuperando entre 150 a 180 semáforos na capital de São Paulo. Eu tenho uma pergunta para você, João, que é o seguinte: é claro que a gente sabe que hoje as ruas de São Paulo, todas elas têm fiação, que de certa forma não deixa... É feio.
Temos uma rua em São Paulo, que é a Rua Amauri, que conseguiram colocar os fios subterrâneos. Oscar Freire. É muito difícil essa operação, ela é muito custosa, muito caro. Ela é demorada e cara, porque você enterrar os fios é um custo muito alto. E é um custo e um trabalho pesado. Mesmo assim, Otávio, nós fizemos um entendimento com a AES Eletropaulo, que é a empresa responsável pela distribuição de energia na capital, e fruto desse bom entendimento, nós vamos enterrar 52 quilômetros, 52 quilômetros de fios na capital de São Paulo. Então, essa é uma vitória, isso começa agora, no próximo mês de outubro. É um primeiro passo. Você me disser, João, você está feliz? Olha, eu gostaria que fossem 520 quilômetros, mas para uma cidade que só fez 2 movimentos nos últimos 10 anos, o da Rua Amauri, que foi pago por empresários que têm escritórios na Rua Amauri, liderados por uma grande construtora, e a Rua Oscar Freire, que foi também patrocinado por uma marca de cartão de crédito e compartilhado. Ficou bonito, né, João? E ficou. E ali a Rua Vaiandava, que é um trecho pequeno também, ali da família Mancini, que também, por força de uma iniciativa pessoal, houve um enterramento de fios. Agora vão ter 52 quilômetros. Já é um passo mais significativo, e vamos dar outros para embutir os fios e melhorar a beleza da nossa cidade. Tavinho, tem uma outra pergunta aqui sobre a privatização dos parques da cidade. A pergunta é da Larissa. Posso complementar? Pereira. Pode. Já que você está falando de parques, eu sou uma pessoa, você sabe que eu tenho 4 hobbies, né? Primeiro é automobilismo, o segundo é golfe, o terceiro é sinuca e o quarto é o trabalho. Mas é o seguinte... Você começa pelo último. Não, é verdade. O que você pretende fazer com o autódromo de Interlagos? Qual é a tua ideia? Vou falar dos parques e aí falo de Interlagos na sequência. Porque Interlagos é um autódromo, não é um parque. Sim, eu só queria complementar. Embora tenha um parque do lado, portanto justifica a sua pergunta assim. Os parques, nós vamos concessionar, Larissa, não vamos privatizar. Os parques continuarão sendo da cidade e do povo de São Paulo, mas eles serão concessionados para instituições, empresas ou instituições, organizações não governamentais, institutos, fundações. É aberto para os que desejarem participar. Isso começa agora, já no mês de setembro. Já tem algum projeto aprovado? Agora a Câmara deve fazer essa aprovação nos próximos 15 dias, mas estamos muito seguros de que isso vai ocorrer. Então não vai ter nenhum custo para ninguém. Ninguém vai pagar ingresso para ir aos parques de São Paulo. Ninguém vai pagar nada para poder frequentar o Ibirapuera, o Parque do Carmo, o Parque Anguera, o Parque do Povo, ou qualquer outro parque administrado pela Prefeitura de São Paulo, ou pertencente à Prefeitura de São Paulo. Mas você vai ter parques mais organizados, mais limpos, banheiros reconstruídos, limpos, bem mantidos, iluminação, segurança, câmeras, o manejo da flora, o manejo da fauna, quando existir, tudo isso com recursos privados. Vamos economizar 120 milhões de reais por ano. É o que custa para manter os parques da cidade. São 107 parques. Tá? E não é suficiente. 120 milhões, a Prefeitura não consegue fazer. Que tinha tanto parque. Aliás, é a cidade do Brasil com o maior número de parques. Aliás, coincidentemente, o meu filho, Luiz Otávio Coelho Mesquita, ele trabalha com calistenia, que é o exercício com o corpo, né, que são de barras. Né? Isso. E ele, com os amigos, doaram para o Parque de Ibirapuera todas essas barras, devidamente autorizado lá, e vai ser a inauguração agora, domingo, às 3 da tarde. Então ele fez isso para poder passar esse esporte, divulgar a calistenia, que realmente é um esporte, são barras e você faz exercício. É a sua própria força. E ele pediu que eu mandasse um recado para você, obviamente você está super convidado, 3 da tarde vai ter a inauguração lá. Então está feita um convite para vocês também. Tem sido um modelo. Eu vou dar um pulo lá. É um parque que será concessionado também para a exploração privada e continuará sendo acesso gratuito. Mas vários exemplos. O Ibirapuera é uma boa referência, Otavinho. Já vou responder sobre o autódromo. Nesta etapa, nesses 7 meses, nós reformamos todas as quadras poliesportivas. Todas. Elas não eram reformadas há 14 anos. Nossa. Essas quadras. Todas reformadas, hoje estão novas. Basquete não tinha agora. Não tinha. Não tinha. Você ia jogar basquete, tinha que acertar lá. E o outro não tinha nem a tabela. Não tinha tabela, é isso que eu queria falar. Piso quebrado, enfim. Não tinha grade de proteção, não tinha iluminação. Hoje as quadras estão reformadas, com grade, com tabela, com os aros, com os gols, com as redes. Tudo isso, iluminação para as pessoas poderem desfrutar à noite também do esporte. O Ibirapuera fica aberto até
às 10 horas da noite, mas chegava às 5h30 da tarde e acabou, você não conseguia fazer mais nada. A Ambev atendeu o nosso pedido e reformou todas as quadras. O campo de futebol, que você conhece, que está lá em terra batida desde que o Ibirapuera foi fundado 40, em 54, há 63 anos o nosso parque, está lá e era muito ruim, cheio de ondulações, muitas pessoas até se machucaram já nesse campo. Foi totalmente reformado, hoje tem um piso da melhor qualidade, foi inaugurado por ninguém menos do que Ronaldinho, o fenômeno, está iluminado, está limpo, as grades. Você vai trazer o Neymar agora? Você vai trazer o Neymar? Eu espero. E foi a Nike que atendeu o nosso pedido e reformou. Todos os banheiros, 16 baterias de banheiros no parque, 32 banheiros no total, reformados pela Cirela, adaptados. Hoje as pessoas portadoras de deficiência têm acesso aos banheiros, os banheiros estão limpos, estão arrumados, estão perfumados, tem toalha de mão, tem sabonete líquido, tem papel higiênico. Aliás, João, você sabe que... tábuas, imagina, não tinha nem assento sanitário. Eu ia andar de era infrequentável. E uma característica que você tem, que eu acho muito bacana, e que talvez seja o único prefeito, por ser um empreendedor, gestor, e não só político, é isso que o que faz você ter a diferença, Obrigado. É que você usa o seu network, todos os seus relacionamentos com empresários, para que eles ajudem os paulistas e paulistanos, todo mundo que vem para cá. Então isso é um dado muito importante, porque o que o político faz? O político se elege, entra lá e esquece. E você não, às vezes você pegou obviamente uma prefeitura com diversos problemas financeiros inclusive, então é uma ligação, liga para o fulano, olha, eu preciso que você me ajude em tal lugar. Isso aí eu tenho acompanhado muito, eu considero essa sua ação assertiva uma das mais interessantes que deveriam ser seguidas por outros políticos, porque realmente, não temos dinheiro. Ok, liga para o fulano, que já ganhou muito dinheiro, tecnicamente, sendo fornecedor da prefeitura, e cobre dele. Agora está na hora de você ajudar o povo. Parabéns. Obrigado, Tavinho. E é isso mesmo que nós temos feito. Ibirapuera é um exemplo típico, você vê. Estamos fazendo agora a despoluição do Lago do Ibirapuera, com a Fitom, uma empresa francesa. Está muito poluído? Não está muito, mas está poluído. Mas não tem peixe ainda. Mas vai ter. A partir de dezembro, no máximo janeiro, está totalmente despoluído. É um sistema orgânico. A mesma empresa francesa que cuidou da despoluição do Sena e do Thames em Londres, do Sena em Paris, do Thames em Londres, está fazendo esse trabalho a custo zero, a pedido da prefeitura. Zero? Como, João? Zero. Estão doando para a cidade de São Paulo, evidentemente vão ter a referência de despoluir o lago do parque mais querido do Brasil. Eu quero saber. Argumentando. Que isso custa alguns milhões, né? No último, custa caro. Começamos o trabalho em junho, termina em final de dezembro, início de janeiro. Na última segunda-feira, você deve ter tido notícias, reinauguramos as fontes do Ibirapuera. Foi estavam já há 7 anos que não funcionavam regularmente. Foi o Pão de Açúcar que tinha feito no passado? Lá na origem foi o Pão de Açúcar, o Abílio. Mas foram vandalizadas, abandonadas e deixaram de funcionar. As pessoas invadiam o parque Ibirapuera com barquinhos, entravam lá e tiravam tudo. E infelizmente foi o que ocorreu. Pedimos ao cartão Elo, que é administrado pelo Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, fizeram um investimento de mais de 6 milhões de reais. Recuperamos as fontes, a iluminação das fontes e o espetáculo das fontes. Agora mesmo, agora há pouco, aliás, está terminando agora. É meia hora de espetáculo, às 20 horas e às 20h30. Todos os dias você vai lá no Lago do Ibirapuera e assiste um espetáculo de som e luz. E vai continuar permanentemente. Fazer uma reportagem lá no nosso programa. Então, boa ideia. Tudo isso com o setor privado vai acontecer com os parques concessionados. Portanto, não se assustem. Tudo vai melhorar, exatamente como está melhorando o Parque do Ibirapuera. E falando sobre o Autódromo de Interlagos, um tema que você gosta muito, que é o automobilismo. O autódromo vai continuar a ser autódromo. Nós não vamos eliminar o autódromo. Não vai fazer que nem fizeram com o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Não. O autódromo acabaram com o autódromo do Rio de Janeiro. Esse vai ser reformado, recuperado e bem administrado. Só que sem dinheiro público, dinheiro privado. Você foi a Abu Dhabi? Você conheceu o autódromo de Abu Dhabi? É aquilo que nós vamos fazer. Você viu lá em Abu Dhabi. Eu fui lá, inclusive. E você já tem empresas? Já tem 6 empresas que vão disputar o autódromo de Interlagos. 6 empresas. É possível até que tenhamos mais. E isso vai representar um ingresso de recursos muito importante para a Prefeitura de São Paulo. Estamos falando aí de 2, 3, 3,5 bilhões de reais para a Prefeitura de São Paulo e vai desonerar. Ou seja, você não vai gastar e ainda vai transformar aquilo. E esse dinheiro vai para saúde, educação, segurança pública, habitação popular,
investimento social para as pessoas em situação de rua. E o autódromo vai ser reformado, recuperado. Ele não está em boas condições. Inclusive o muro, você vai ver o muro do autódromo, é uma vergonha. Vai ser iluminado exatamente como o de Abu Dhabi. Você pode operar de noite. Hoje você não consegue. Quer dizer, você quer me dizer que o autódromo vai ser iluminado toda a pista? Sim, senhor, toda a pista. Tipo Abu Dhabi? Exatamente. Ô, João, vou te levar para dar uma volta no meu poste. Daylight, igualzinho à luz do dia. Né? E é LED. Não, é LED, né? Não, lá em Abu Dhabi você tem corridas à meia-noite. Exatamente. Não, é muito bacana isso. E com total segurança. Agora, vão ter lá também um complexo hoteleiro, um complexo residencial, que vai pagar toda essa conta e viabilizar a recuperação do autódromo. E, inclusive, do parque. Lembra que eu falei que lá também tem um parque? Ele tem um parque que está bem ao sul de Interlagos, que vai ser recuperado e vai ser administrado pela mesma empresa. Restaurante. Vai ser restaurado o parque, recuperado, vai ter área de alimentos e bebidas, vai ter equipamento de ginástica, iluminação, segurança pública, ou seja, câmeras, ganharemos um novo espaço para você curtir. E essa parte será gratuita, evidentemente o parque terá acesso gratuito. E na parte exclusiva do autódromo, um autódromo de primeiríssimo mundo, para que a Fórmula 1 continue aqui, para que outras fórmulas, seja a Fórmula Truck, Fórmula Ford, as fórmulas que já acontecem, as competições que já acontecem lá e outras que não estão e que poderão vir. Estão perguntando aqui se você vai autorizar baladas noturnas. Lá pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser sim, até porque lá você não cria um incômodo para a população que está em volta. Porque é bem você viu o Lollapalooza, que já se realiza lá há vários anos, não incomoda ninguém, porque não há um adensamento de prédios em torno e a ativação de espetáculos organizados vai fazer parte, sim, dessa concessão. Por isso gestão moderna, Otávio, gestão moderna, eficiente, transformadora, é isso que a gente quer fazer na cidade. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Como é que você teve ou tem essas ideias? Claro que eu sei que você é um cara, repito, um gestor e tem ideias assertivas, mas imagina você pegar uma cidade, uma coisa é você pegar o LEED, que é a sua empresa, que tem lá diversas ativações, e é um pouco restrita. Aí você entra e pega uma cidade de São Paulo, que é um país, né? Maior que muitos países aqui tem espalhados. É uma nação mesmo. É uma nação. São Paulo tem mais população do que Portugal. Aí você tem que ter ideias, só que eu não consigo imaginar, por mais criativo que você seja, que você consiga sozinho ter essas ideias. Como é que funciona a tua estrutura? Você, pessoal, pergunta, tenho que resolver o quê? Como é que é a tua... pergunta. Equipe, time. No setor privado, que você conhece bem, você não consegue administrar sozinho uma empresa. Você consegue administrar com uma boa equipe, com um bom time. Delegando responsabilidades, delegando atividades com prazo determinado e metas para serem cumpridas. É exatamente o que nós fazemos aqui. E onde você foi buscar essas pessoas? Eu fui buscar nomes adequados e com boa formação para ocupar as posições estratégicas da Prefeitura de São Paulo. E temos feito até algumas mudanças, você acompanhou aqui, inclusive. Eu não quero desqualificar ninguém que já esteve aqui, mas nós estamos sempre em busca de melhorar a performance e desempenho da Prefeitura. Nós somos servidores, Otávio. Eu estou aqui para servir a população da cidade de São Paulo e servir da melhor maneira possível. Então, não tem uma pessoa que solitariamente vá ser o herói da cidade. Eu não tenho vocação para herói e nem acho que é esse o papel de um prefeito. Você comanda uma equipe, delega essa equipe, cobra dessa equipe e ela tem que produzir bons resultados para a população. Certeza. Uma coisa que me deixa muito tranquilo, João, apesar de nós termos pouca idade, né? 58, 60, é isso? Não? 59. 59. Breve 60. Uma coisa que me deixa muito animado é o seguinte, nós somos jovens, apesar da idade, só que nós temos experiências e ao mesmo tempo somos jovens, né? E nós não podemos errar. Você, nessa tua atividade agora política, eu te conheço há 30 e tantos anos, nós sempre falamos de todos os assuntos, a história do seu pai, o que ele passou, o que ele viveu, os amigos que você tem, os relacionamentos que você fez ao longo desses anos todos. Você nunca, pelo menos, exteriorizou que gostaria de um dia chegar a atuar como prefeito. E foi uma surpresa para mim quando nós informamos, eu falei assim, Otávio, vou sair candidato, talvez, não sei, eu quero entrar na política porque eu estou cansado do que eu estou vendo. Isso. Então eu queria dizer para vocês que, repito, sem fazer média, nós não precisamos disso porque é uma amizade muito carinhosa, ele não pode errar. Então, aí vem a oposição, diz, porque faz isso, faz aquilo. Gente, se o João Dória, agora que eu estou falando como um eleitor de João, como
um habitante dessa cidade, ele não pode errar. Porque hoje em dia, o prefeito que errar, que fizer coisas não assertivas, ele está fora. Porque isso que vocês estão vendo aqui, isto aqui, você está me vendo, isso determina. O João revolucionou a política através desse setor aqui, que é o setor digital. Isso é fato, João. Não dá para escolher. E se não fosse isso, talvez você não estivesse, o pessoal não ia saber e conhecer o que você está fazendo. É verdade. Você faz de um jeito muito... absolutamente verdadeiro. Então, não erre. Nunca vai errar. Absolutamente verdadeiro. Porque aqui você que está nos acompanhando agora, são milhares de pessoas que estão nos assistindo agora pelo nosso canal e também pelo seu. É a verdade. Não tem o texto produzido, não tem a imagem machucada, alterada, falsificada, melhorada. Eu acompanho muito, eu acompanho tudo. É o real. E isso traz muita confiança naquilo que você faz. É evidente que você pode cometer erros. E eu quero dizer até, Otavinho, que eu prefiro ser julgado por fazer e, consequentemente, posso cometer erros, mas tenho a capacidade de reconhecer e corrigir rapidamente, do que a opção de não fazer. Porque a opção de não fazer é a opção dos covardes, daqueles que são covardes, que têm medo do julgamento e preferem não fazer, se esconder por trás de uma função pública e não fazer com medo do juízo. Eu não tenho medo de fazer. Agora vai uma pergunta... E até de errar, se necessário, para fazer melhor. Agora uma pergunta que eu te coloco aqui olho no olho. Você já errou nesses meses? Claro. O que você considera de erro? Em 7 meses, fazendo a intensidade de trabalhos que nós temos feito aqui em São Paulo, programas públicos em saúde, educação, habitação, segurança pública, cultura, esporte, lazer, cidadania. São 27 áreas de atuação da Prefeitura de São Paulo. Você está passível de erro. Até Jesus Cristo errou. Claro. Não estou dizendo que não quero fazer esse tipo de comparação, mas todas as pessoas são fadadas a cometer algum tipo de erro. O que você precisa ter humildade de reconhecer e a capacidade de transformar o erro numa grande lição e num acerto. Quando nós fizemos aqui a recuperação da 23 de maio, nós erramos ao não estabelecer previamente um diálogo com os grafiteiros. Gente boa, eu respeito os grafiteiros, são artistas. Hoje nós temos uma relação excepcional com todos eles. Já fizemos 8 museus de arte de rua, 8 MARs na cidade. O último inauguramos no fim de semana passado, com 2,5 km de extensão, ali na Barra Funda, do lado da estação Barra Funda. São Paulo hoje já tem uma extensão territorial de grafites maior do que Wynwood, em Miami. Você reconheceu, Miami? Faltou comunicação. Faltou comunicação ali. Nós não erramos na atitude, mas erramos na comunicação e no compartilhamento prévio com os grafiteiros. Eu já reconheci e disse isso a eles, inclusive. Aliás, quando a gente se encontrou, eu falei, João, você tem certeza que está certo? Você, Otávio, eu acho que não. Você falou um termo, eu estou reavaliando. Eu lembro disso. A gente se encontrou eu estou reavaliando um possível erro meu. Porque eu detectei isso porque, sou amigo do Cobra. Faltou comunicação. Tivéssemos feito a comunicação prévia, compartilhado, certamente teríamos acertado mais. Nós preservamos os grafites que estavam bons, não estavam vandalizados pelos pichadores. Pichador eu não tenho respeito. Eu também pichador é agressor, diferente de grafiteiro e muralista. Esses são pessoas que sabem o valor da arte. Veja o Cobra, né? Cobra é um dos maiores. O Eduardo Cobra é brilhante, os Gêmeos. Há vários nomes, o Binho, que é uma outra figura exemplar. E hoje, no mundo do grafite, você tem figuras extraordinárias. São Paulo hoje é a capital mundial do grafite. Nenhuma outra cidade do mundo tem tantos grafites como São Paulo. E nós temos que isolar grafiteiros e muralistas de pichadores. Pichadores, a lei, aos grafiteiros e aos muralistas, as paredes, a arte e o reconhecimento. Então, essa é uma atitude de humildade. E você viu que nós fizemos na 23 de maio. Hoje, o maior corredor verde do mundo. E está dando resultado? 10 km e 200 metros de corredor verde, iluminados, inclusive, de dia e de noite, uma beleza. Aquela ideia foi de quem? Foi minha. Tua mesmo? Você é um Aladim. Não. E preservamos muito legal, os murais, os grafites que lá estavam, 7, estão lá. Mas abrimos tantas outras áreas através do Museu de Arte de Rua, os MARs, que hoje os grafiteiros têm a cidade inteira nos bairros, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Central, com opções para suas artes. Tínhamos prometido fazer 8 museus este ano. Já fizemos os 8. Agora eu já lancei
junto ao André Sturm, que é o secretário de Cultura, grande secretário. muito bom, por sinal, muito. O desafio de dobrar. Fazemos 16 museus de arte de rua. Olha como o aprendizado traz vantagens e você, ao corrigir, corrige para muito melhor. Então, essas são as ações que nós fazemos com enorme alegria. Posso fazer uma pergunta? Pode, agora? depois temos mais aqui. Mas bem rapidinho. Bom, eu sei que você, ao longo desses anos todos aí, socialmente falando, nós jantamos, almoçamos, encontramos tal, e você sempre, apesar de ser uma pessoa muito tranquila, ligeiramente tímida, eu acho. Quando você não era o prefeito, você educado, como sempre, mas ligeiramente tímido. E aí eu pergunto para você, hoje em dia, você entra num restaurante, você é aplaudido. Você na rua, você salva um ou outro, né? Enfim. Mas tudo você, bem, como é que foi essa mudança no teu interior, de você de repente não ter uma liberdade no bom sentido e uma tranquilidade de entrar num restaurante, ser aplaudido ou num lugar público? O que mudou na tua vida? Otávio, eu gosto. Acho que o reconhecimento ajuda muito e é um grande incentivo. Eu, de fato, tenho ido a restaurantes. Aliás, eu posso ir. Tem muito isso que não pode ir a restaurante nenhum, né? Porque vai ser apupado e vai ser vaiado. E onde eu vou, eu tenho sido aplaudido, tenho sido reconhecido. Já passou constrangimento algum? Não, nenhum. Nos lugares públicos onde vou, sempre muito reconhecimento. Eu fico muito grato até por esse carinho das pessoas. E, por exemplo, eu não consigo mais ir a shopping center. Tem que ir em um horário muito extremo, porque eu acabo atrapalhando a vida do shopping center. Você consegue entrar no shopping center? Consigo se eu for num horário ou muito cedinho ou muito tardinho. O muito cedinho dele é normal, ele faz reunião às 7 da manhã. Perdão, estou falando minha câmera. Porque eu estou gravando meu programa também. Muito cedinho os shoppings estão fechados. Você tranquilo, você faz o seu lado social, ele diminuiu muito? Você consegue? Diminuiu. Porque eu atrapalho até, porque quando vou. Outro dia eu fui num shopping center que você conhece, fui cortar o cabelo. Só que eu fui no horário normal, 5 horas da tarde. Eu levei da calçada até o barbeiro, levei 45 minutos. E para sair, levei praticamente 1 hora para sair. Mas vai no Jaça. Aí você encontra o Silvio, oi. É mais fácil. Né? Aliás, eu te vi no Silvio, você estava muito bem no Silvio, né? Mas é muito carinhoso, mas eu acabei atrapalhando a vida do shopping, porque fez uma fila enorme de pessoas para fazer selfies e tudo. E eu gosto das pessoas, eu não fujo das pessoas, eu nem fujo. Quem pede selfie, quem pede para fazer uma foto, evidentemente que você tem que atender, e eu atendo isso de bom grado. Então, eu queria até aproveitar para agradecer as pessoas que me tratam sempre com muito carinho, com muita atenção. E aproveitar para pedir que você que está nos assistindo aqui no Olho no Olho, compartilhe esse live, compartilhe o que você está nos assistindo agora com seus amigos, as pessoas que você gosta. Eu estou aqui ao lado do Otávio Mesquita. Muitas pessoas, está crescendo a nossa audiência, tá vendo? Que bom. A audiência crescendo e assim, eu estou querendo fazer uma pergunta para ele, mas daqui a pouco eu faço. Agora tem aqui, olha, o Wagner Cruz. Ele diz aqui, em vez de doar seu salário para instituições de caridade, por que você não doa em equipamentos ou estrutura para os CTAs? Wagner, eu faço os dois. Eu doei já os meus 7 primeiros salários, vou doar agora, na semana que vem, o meu 8º salário. Para quem vai o 8? Vai para as obras da Irmã Dulce, em Salvador, na Bahia. Eu prometi, as irmãs me pediram, quando eu estive lá em Salvador, há um mês atrás, eu me sensibilizei e falei, tá bem, eu vou fazer a doação do meu próximo salário para as obras. Eu tenho 2 opções de novembro. Cruz Verde, né, do Padovan, que é o nosso aliás, é muito bem, que é muito meritório. Que eu acho legal. E o Teleton, que está chegando aí no final do ano também. O Teleton já tem um impulso fabuloso. Vamos ajudar a Cruz Verde, né? Quero avisar o Padovan, novembro, não sei como é que é a tua. Tem uma fila de doações? Temos uma secretária, a Luísa Arruda, mas é até bom o Padovan que está nos vendo, que é o presidente da Cruz Verde. Claro. Ele pode fazer o pedido, o pré-cadastro, o pedido para a secretária dos Direitos Humanos e Cidadania, que é a Heloísa Arruda. E entrar nessa relação, eu acho que dá para atender, não vai ter problema. Não sei se em novembro, porque tem uma programação a seguir. Foi a primeira vez que eu rompi essa ordem para atender uma instituição que eu vi que estava muito, muito carente, precisando muito, mas no restante a gente segue uma ordem. Mas eu queria dizer aqui para o Wagner, eu faço as duas coisas. Eu tenho viabilizado aquilo que o Otávio Mesquita acabou de falar, recursos do setor privado. Nós já fizemos 4 CTAs. Sabe quanto custou para a prefeitura? Não. 0.
Os centros temporários de acolhimento, que em média tem 250 a 300 vagas para pessoas em situação de rua, 4 já foram entregues, vamos entregar mais 12 até o final do ano, custo zero. Zero a obra, zero iluminação, zero as camas, zero roupa de cama, cozinha, equipamento de cozinha, equipamento de ginástica, equipamento de lazer, a estrutura física toda doada pelo setor privado. Então, eu faço a caridade doando todos os meus salários, Wagner, mas eu também vou buscar equipamento e estrutura do CTAs a custo zero. Então, não se preocupe, eu trabalho em dobro, mas eu faço com enorme orgulho. E tem também, vou aqui só te pedir perdão para mais uma importante. O Ivan Machado diz o seguinte: saiu uma matéria no jornal dizendo que vocês acabaram com o parquinho e as árvores do Largo da Batata. Ivan, nem tudo que você lê é verdade. Nós estamos reformando o Largo da Batata, ali em Pinheiros, a custo zero também, com apoio do setor privado. Qual é a maior deficiência do Largo da Batata? Árvores. Você tem um largo ali, tem uma estação do metrô, e não tem árvores, você não tem sombra. Está muito cinza, né? O que você vai fazer ali? Piso enorme. Plantamos árvores, já plantamos 70 árvores que foram colocadas ali. Estamos refazendo um novo parque de diversões para as crianças. O parquinho estava lá muito antigo, muito pequeno, muito tímido. Estamos fazendo um novo. E você vai ver, daqui a poucas semanas, acho que mais 10 dias, nós terminamos a reforma. Custo zero, não tem dinheiro público. São várias empresas capitaneadas pelo Shopping Guatemi, do Carlos Gereissati, seu amigo, do Carlinhos Gereissati, que atendeu o nosso pedido e também contrapartida nenhuma, exceto a plaquinha. Só colocar ali, a plaquinha ali. Só. E vamos entregar um novo Largo da Batata para as pessoas. Então, Ivan, eu sei que você, com toda boa vontade, leu no jornal uma notícia que não é verdadeira. Vá até o Largo da Batata, veja o que nós estamos fazendo e daqui a 10 dias volte lá para ver o que vai ficar o Largo da Batata. Nós vamos ter as imagens do antes e do depois. Aí eu vou aceitar o seu julgamento. E vai virar mais um lugar. Quando eu vim para cá, eu tenho 26 grupos. É impressionante, gente, o que está todo mundo vendo aqui. O Marcelo Hans... Milhares de pessoas. O Marcelo Hans, que é o CEO da Blau Farmacêutica, um amigo meu, corre junto comigo, uma figura muito querida, quero mandar um abraço que está nos vendo agora, ele quer saber o seguinte: João, como é que você faz para cuidar da sua saúde? Você tem esse cuidado? Como é que é isso? Quantas horas você dorme? É interessante essa pergunta, porque eu queria saber também. E é mesmo. E até obrigado, é uma forma carinhosa também dele se dirigir a nós. Eu durmo pouco, eu sempre dormi pouco, você sabe disso. 5 horas. Média de 3 a 4 horas. Pode ser, João. Eu achei que era 5, eu achava um absurdo, João. Não, eu durmo pouco. Não recomendo, não estou dizendo que isso seja um parâmetro, mas eu durmo muito pouco, sempre dormi muito pouco, tá? Balada nem pensar. Estou dormindo, nem pensar. Hoje estou dormindo menos do que dormia antes. Eu dormia em média de 3 a 4 horas. Agora está difícil chegar às 4 horas. Só para entender, você dorme que horas hoje? Você dorme 2 da manhã, 1h30? Não, nunca antes das 2h30 da manhã. Nunca antes das 2h30. 2h30, 3 horas da manhã. Que bom que entre 6 e 6h30 eu estou de pé. Às vezes antes de 5 horas da manhã eu estou de pé e estou já mandando mensagens para os meus secretárias que sofrem comigo, sabe? Vários estão aqui, estão tudo dando risada aqui, porque sabem disso. 5h15, 5h20 eu já estou mandando mensagem. Se eu trabalhasse, fosse teu secretário, eu acho que eu vinha da balada direto. Coitado. Eles e elas nem conseguem ir para balada nenhuma. Eu não vou mais em balada faz muito tempo, João. Aliás, nós nunca fomos, né, quando éramos solteiros. Não, a gente ia, assim. No Gallery, mas o Gallery não era balada. Não era balada. Não tinha balada, naquele tempo era diferente. Aliás, quando éramos solteiros, João, eu vou dizer para você, era uma disputa, porque o João é bonito hoje com 60. Aliás, o João com 30 era uma mistura de George Clooney com Richard Gere. E uma pitadinha de João Kleber. Você tirou essa do João Kleber do bolso. Entendeu? Do colete. Para. Mas boa gente. Mas claro, meu amigo, mas assim, eu lembro que era assim, a balada do... Eu vou contar um lado, você não bebe, né, João? Não, zero. Zero bebida. Eu não bebo e não fumo. João, vamos lá no Gallery, não sei o quê. Gallery, para quem sabe, é uma boate que tinha em São Paulo, na década de 80, entre 80 e 89, enfim. E a gente chegava lá e solteiro, né? A gente ficava, mas o João não bebia, sentava educadamente.
e João, você fazia um sucesso com todo mundo, para não falar outras coisas, que eu não entendia. Eu falei, mas cara, o João não bebe. Mas ele está muito... É muito bom. Nunca bebi, nunca eu vou escrever um alto, livro né? para falar do nosso passado, capítulo 12, hein? Quero avisar. E aí vai ser complicado. Isso é um perigo, um perigo. Só coisa boa, gente. Olha, Tavinho, tem mais perguntas aqui. Olha, a Regina Botelho pergunta aqui, olha, por que o senhor não explica por que demitiu o secretário Gilberto Natalini, nosso ex-secretário do Verde e Meio Ambiente? Regina, olha, o Natalini... Deu uma confusão, nem entendeu. O Natalini é uma ótima pessoa e meu amigo, eu tenho muito respeito pelo Gilberto Natalini. Quero deixar aqui o registro assim com muita ênfase. É um homem de bem, um homem honesto, um homem correto. Ele foi um bom secretário à frente da área do Verde e do Meio Ambiente, mas do ponto de vista da gestão, da dinâmica da prefeitura, às vezes você tem que fazer certas mudanças, como você faz na sua empresa, claro. como você faz na estrutura de produção do seu programa do SBT. E você, ao fazer... gente que eu não queria demitir, mas eu tive que fazer isso. E você não quer mal a essas pessoas. E nem as classificou como más profissionais. Você teve que fazer mudanças. É a mesma circunstância aqui, Regina. Agora, respeito pelo verde, pelo meio ambiente. Lá nós temos hoje o adjunto do Natalini, que é o Fernando von Zuben, que você provavelmente conhece, respeitadíssimo pelos ambientalistas. Ele está em exercício. Conhece tudo e continuará lá viveu isso, na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Nenhum desrespeito à causa ambiental e nem às propostas e o respeito à legislação ambiental. E nem tampouco a Natalini. Isso faz parte do jogo, mudanças e alterações. E o Gilberto Natalini volta para a Câmara Municipal de São Paulo, pelo PV, pelo Partido Verde, onde ele seguramente vai continuar cumprindo uma brilhante carreira. Ele veio da Câmara Municipal de São Paulo e quem convidou o Natalini fui eu. E não foi indicação do Partido Verde, fui eu que o convidei para ocupar essa posição. Então, e foi bem aceito por ele? Ele é um homem de bem. O Natalini é um homem de bem, um homem correto, uma boa família, um bom médico, pouca gente sabe disso, que ele é médico. Ele, inclusive, nos finais de semana, opera de graça a população mais pobre, mais carente, na Zona Sul, que é a área onde ele reside, a área de influência dele no plano político. Então, uma pessoa do bem, queria aproveitar para fazer esse registro aqui, mais uma vez, aliás, um registro Quantas público. Demissões você teve? Só ele, a Soninha? Foram quatro secretários, circunstancialmente 4 vereadores, mas nenhuma crítica à Soninha. Aliás, amanhã é aniversário da Soninha, então já um beijo de parabéns para você, Soninha, onde você estiver. Aniversário da Soninha, mas João, como é que você consegue ter essa cabeça de saber que amanhã é aniversário da Soninha? Só não sabe do meu, né? 20 de junho de 59, tá? Só para você lembrar. Vou mandar um presente para o meu amigo Otavinho. Mas a Soninha também foi boa secretária, cumpriu o seu papel e às vezes na dinâmica você é obrigado a fazer mudanças. Isso não significa recriminar ninguém. E nem testemunhar que aquela pessoa não trabalhou bem. Faz parte da própria gestão, na vida privada, na vida da televisão, na vida pública. Então, as pessoas às vezes não entendem muito isso. Olha, vamos falar aqui sobre... Aliás, obrigado, Franco Daniela, que mora no interior de São Paulo. Sou admiradora, Daniela Franco, desculpa, invertendo, do seu trabalho, seu caráter e sua dedicação. Meu sonho era ter um prefeito como você em Caçapava. Daniela, super obrigado pelo carinho. Tem vários aqui manifestando isso. Eu evito ler até para não ficar fazendo aqui auto-exaltação. E há também aqui uma pergunta da Riva Macedo. Gostaria que você falasse sobre pequenos comércios, se a prefeitura tem algum projeto para auxiliar a regularização e a obtenção de alvará de funcionamento. Riva, temos sim. Nós lançamos o Empreenda Fácil no dia 1º de junho. Começou esse projeto, Otavinho, junto com o SEBRAE, que você conhece tão bem, junto com o governo do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, ele esteve aqui, até 30 de maio, Otávio. Sabe quanto tempo precisava para abrir uma empresa em São Paulo? 126 dias. Tudo isso? 126 dias para abrir uma empresa. 7 dias. Olha. Hoje você abre uma empresa em 7 dias. Então, Riva, agora é apoiar a atividade empreendedora, estimular o empreendedorismo. Você consegue, num prazo de 7 dias, abrir o seu negócio. E não é só a partir de janeiro do ano que vem, 5 dias. E a partir de junho de 2018, nós vamos abrir em 2 dias. Com uma cidade civilizada de primeiro mundo. É Nova York, né? É o padrão Estados Unidos, padrão Alemanha, padrão China também. Padrão China. E Otavinho, olha, nós estamos chegando ao final. Você tem cachorro, não tem? Tem. Aliás, eu tenho... eu me lembro quando eu fui à sua casa que você era muito apaixonado. Mas eu tenho um animal que você não tem ideia. É que eu não posso mostrar.
quando eu fui... História engraçada. Você tem um tigre em casa? Não, o tigre sou eu. Há controvérsias nessa história. Tá bom, Leãozinho. Olha aqui, eu fui para o sítio do Roberto Justo, uma ocasião, e aí subindo lá de umas montanhas, eu encontrei 2 bichinhos, que eu não vou dizer qual é, senão perde a graça. Um morto e o outro moribundo. Peguei esse bichinho, levei lá para o Roberto Justo. Falei, Roberto, ele tira isso daqui. Falei, não, deixa aí e tal. Aí escondi e pedi que o rapaz lá, o funcionário dele, cuidasse desse bichinho. Esse bichinho ficou lá 10 dias, foi dar uma alimentação boa e tal, ele foi ficando bem. 20 dias depois eu voltei lá no Roberto, estava indo para a Fazenda Boa Vista, entrei sem com o Roberto. Falei, Roberto, vou passar lá só para... Mais um abraço para você, Roberto. O bichinho, ele está aqui vendo a gente, por isso que eu estou falando bom assim. Amigo, gosto muito e o Roberto, aí o bichinho estava legal, eu levei para minha casa. Deixei lá em casa e aí ele todo loirinho, sabe, tamanho de uma galinha assim. Aí a minha mulher... Que bichinho é esse? Vou te contar. A minha mulher falou assim, lá naquela ocasião, eu falei para minha mulher, tem uma galinha que eu trouxe, estou levando para casa. Aí estava lá em casa a galinha toda loirinha, bonitinha. Aí eu falei, Melissa, minha mulher, vamos conhecer aqui o nosso bichinho. Quando ele olhou, eu falei, que é isso? Na verdade, era um filhote de urubu. Filhote de Falou urubu? sério, era um filhote de urubu. E que é loiro. E ela falou, isso parece urubu. Eu falei, imagina, isso aí é um tucano da África Setentrional, imagina, não tem nada a ver. Mas como é urubu, como parece urubu, porque tem o bico de urubu, mas não é. Aí o urubu fez aquilo que não podia fazer, que deu uma espreguiçada assim, ó, tudo preto aqui embaixo. Aí o urubu ficou lá em casa e hoje ele tem urubu, eu tenho 2 secletos, que são passarinhos africanos muito bem, um vermelho... E bem tratados. São 3, eu tenho aquele pequenininho, que chama bingolim. Bingolim? Bingolim. Escolheu bem o nome. João, vai passando, mas tem um bingolim... Alguma analogia, não? Já te conto. O bingolim, e tem o macho, que é o bingulão, que é o verde, que é o cletus, e tem a fêmea, que é a bingulona. Entendeu? Então... Família bingolim toda ali. Mas né? eu me identifico mais com o bingulão. Que é mais divertido, ele é mais fácil, mais amigo. O pai bingolim? O bingolim não. O pai bingulão. Brincadeira com essa Otávio, olha, para finalizar, convidar você e as pessoas que estão nos assistindo, neste domingo, agora dia 27, tem São Paulo Animal, um movimento com Você adiou, né? Porque era para ser domingo mas como ia chover, a gente já sabia como de fato choveu no domingo, adiamos para o próximo domingo, na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, o estádio do Pacaembu, inclusive com primeira vez na história de São Paulo, com o ônibus PET, o PET Bus, as linhas de ônibus que vão estar levando as pessoas até a estação Barra Funda ou ali próximo do estádio do Pacaembu, vão estar identificadas com cartaz das 8 horas da manhã, porque começa às 9, vai das 9 a 1 da tarde. As pessoas vão com os animais, é isso? 8, porque a legislação não permite, nós abrimos uma excepcionalidade, das 8 da manhã até as 2 da tarde, para você ter tempo de ir e voltar nos ônibus das concessionárias da cidade de São Paulo. Estão identificados com o SP Bus, o PET Bus. E o PET Bus você também pode acessar no site da Prefeitura ou da Secretaria de Transportes ou da linha de ônibus que você costuma utilizar. Tem patrocínio de iniciativa privada esse evento? Tem vários. Só lembrando que o PET Bus não é de graça, pessoal. Você paga a tarifa normal ou usa o seu cartão de transporte. Mas vai funcionar das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Vacinação gratuita, vamos ter também programa de adoção, programa de informação, o agendamento de castração, ali obviamente não se faz, mas você pode ter o agendamento. Várias ONGs estarão ali participando, levando as suas mensagens, os seus serviços, atividades para os cães, para os gatos, a microchipagem para você poder... Você já fez a microchipagem? Você tem cão, não tem em casa? Eu tenho o Lulu da Pomerânia, mas que ele não sai nem... mas o Lulu seria bom você microchipar, porque com isso, se ele fugir, você consegue localizar. A minha mulher me chipou. Localizar. Pois é. Para não fugir. Ela põe um chip aqui, eu tô... Não, ela não pôs uma, deve ter posto meia dúzia em você, né? Você conhece a Melissa, pôs 6 chips no Otávio. Então, vamos nos ver no São Paulo Animal, neste domingo. Não vai chover, a previsão do tempo é de tempo bom, tempo agradável, um pouquinho de frio, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Sendo que às 10h30 da manhã
começa o passeio. Aí você tem um passeio que sai ali da Charles Miller, vai pela Avenida Pacaembu e retorna e termina nessa boa convivência. Então você que tem filhos, gosta de animais, leve o seu cão, leve o seu gato, participe sempre com coleira, por favor. Identifique o seu animal, porque ele pode fugir. Exatamente, com a sua identificação. E lá você pode fazer a microchipagem também gratuitamente. A prefeitura faz isso, custo zero. A vacinação e microchipagem não tem custo nenhum. E se você não tem animal, aproveite para a oportunidade para adotar um animal. Tavinho? João, obrigado. Muito obrigado. Eu queria só dizer para você o seguinte, foi muito bom aprender um pouco mais com você. Você realmente não perdeu a sua essência de ser uma pessoa tranquila, serena. E queria avisar vocês que, olha como é que são as coisas. São 30, acabou no horário que ele tinha comentado comigo. Eu tenho 8 minutos para fazer uma entrevista com ele. E o que eu posso dizer para você, agradecer, porque eu vou agora fazer essa entrevista com você e lembrar, eu queria que você divulgasse, porque não há entrevista. Eu não vou falar de política, eu não vou falar de nada. Simplesmente, eu acho que eu vou conseguir tirar de você uma coisa que nenhum apresentador fez. Boa. Então aguarde, eu vou te avisar, a gente vai estar se estruturando, porque eu acho que vai ser é atípico, eu nunca fiz isso com você e fiquei emocionado quando, enfim, não vou contar. Aguarde, eu queria que você divulgasse na ocasião. Tá bom, me avisa que a gente coloca nas redes. Olha, muito obrigado a você que ficou aqui nos acompanhando. Olho no olho, volta na semana que vem, no mesmo horário. Olho no olho, olho no olho. Olho no olho, João. Olho no olho. Olho no olho. Tá bem, obrigado. Beijo pra você. Acelera seu coração, tá?